Salve rapaziada, Web aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser vídeo comentando sobre o Quero Rimas. Tá ligado, família? Deixa o like e se inscreve. Terceiro vídeo do dia. O vídeo é disparado o jeito mais difícil de rimar. Está praticamente extinto. Não sei sobre o que seria, mas talvez seja aquele jeito de rimar onde o cara vai falando as coisas ali sem muita técnica, muita construção, e as coisas vão acontecendo, não sei. Creio eu que seja esse o jeito mais difícil de rimar, que a thumbnail é o Magrão, e o Magrão eu sei que ele rima nessa pegada, então arrisco dizer que seja isso. Outra coisa, família, vejam os vídeos de Dona Rosa que estão saindo aí, vocês estão vendo no sábado, correto? Então já deve ter 10 vídeos postados e amanhã, domingo, sai os últimos 5 faltando, fechou? Vamos que vamos. 3, 2, 1. Tá ligado? É muita palavra, é muita construção. Quando você vai ver, agora o Johnny, mano, tipo assim, você não vai entendendo muito bem pra onde ele tá indo, tá ligado? É, tá ligado, meu mano, se liga que eu sou o Johnny MC. E aí quando você vai ver, já tá todo mundo gritando e você nem ouviu o que ele falou direito. Tipo assim, ele já mandou o Fatality na entrelinha ali e você nem percebeu. Porque eu nunca sei o que ele vai falar, tá ligado? Porque ele vem falando, bom, tá ligado? E tu acha o começo muito bom, tu fala, mano, o final tem que ser melhor, tá ligado? Do que o começo, porque já Magrão. começa pegando. Mano, quando acerta, nossa, não tem jeito. É como se fosse tipo assim, ó. O cara tá mandando a rima aqui, ó. Você fala, eu vou liberando aqui, aí vou chegar, fatality, tipo, o Dudu é tipo isso aqui, ó. Aí dá certo no final. Porra, é essa? Esse que é, na minha visão, o jeito mais difícil de mandar bem, se destacar e ganhar uma batalha de rima. Uma forma que sempre foi escassa e hoje também praticamente não se vê mais. O que o Lil V, o Zen, o Dudu e algumas vezes até o Johnny, mas principalmente o Magrão tem em comum. Pode parecer que nada, mas hoje eu vou destrinchar e pra quem não conhece eu vou apresentar o real freestyle. Já discordo um pouquinho, mas vamos. Não sou de pensar no que eu vou rimar, tá ligado, mano? Você não pensa. É, eu gosto de fazer o A palavra freestyle vai mesmo. entrando na tua cabeça. Eu tenho muito do, tipo assim, pra mim é um debate, certo? É igual a gente tá trocando essa ideia aqui. Então eu tenho que estar levando no sentido do que a ideia tá aí. Na rima é a última coisa que eu vou me preocupar em fazer. Mas tem palavras-chave. Tipo assim, você falou um barato aqui que deu um gatilho na minha mente, que tipo, é igual aquele exercício de eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua mente. Entendeu? Eu vou começar com um exemplo de Croy versus Apollo, dois MCs que rimam exatamente o contrário do que é o tema desse vídeo. Perceba como ele vai construir a ideia de forma bem mais, entre aspas, padronizada, com uma marcação das palavras bem alinhada no tempo do beat, linha após linha, deixando tudo bem mastigado tanto pro público quanto pro adversário ter exata certeza sobre o assunto e principalmente sobre o argumento que ele vai usar na punch. Minha voz também acabou quebrada, por isso que eu digo, minha voz já teve em falta, só que a minha voz é equivalente ao dólar, até em tempo de crise consegue se manter alta. Agora se liga só nesse round do Magrão, onde a impressão que dá é que realmente ele só sai falando o que vem na cabeça, sem nem pensar na próxima palavra, com um encaixe no beat confuso e ao mesmo tempo muito genial. Agora capita do timão, com certeza você vai jogar na raça, representa os quebrados, mas nós chega e já embaça, que não é essa que eu tô vendo meia preto. De daí embaçada, cê olhou e não achou nada, então volta pra quebrada, porque nós tá aqui com o pé no chão. Tá vendo de verdade, eu puxei já todo bagulho lá, irmão, já tirei sua atenção. Para eu transmitir o porquê que essa forma é mais insana do que a convencional, eu vou tentar colocar você dentro da mente de um MC enquanto ele tá rimando, apresentando pelo menos 3 linhas de raciocínio que eu conheço usadas na hora da batalha. Pode ser até que exista mais, mas pela forma que eu fazia e que eu já conversei com uma parte da MC, basicamente esses são os 3 modos operantes de raciocínio mais comuns para chegar no resultado final, que é a punch. A primeira forma é o que pensa nos assuntos. Antes de abrir a boca, a única coisa que ele já decidiu são os temas que ele vai falar. Por exemplo, eu vou falar que essa tua peita tá zoada e que você tá travando. A estratégia de pra onde ele vai levar o discurso já tá feita. E beleza, vamos lá. Como eu vou fazer isso eu ainda não sei, mas quando começar o beat eu decido. O segundo jeito é o que me parece ser aquele round do Croy que eu mostrei no início e que parece ser o mais usado pela maioria dos MCs de alto nível. Durante o grito, ou alguns segundos antes dele começar, o MC já decidiu os argumentos que ele vai dizer. Ao invés de ter só o tema, a tua peita tá zoada, por exemplo, ele já tem o argumento, a tua camisa parece um pano de chão. Isso tudo antes mesmo de abrir a boca. Isso não significa que ele tá decorando ou entendi o que ele falou, mas alguns segundos antes, ele já decidiu pra onde ele vai levar o debate, e até aqui é da mesma forma que o primeiro exemplo, mas aí que vem o diferencial desse segundo formato. Muitas vezes ele já decidiu até qual vai ser a punch final, e de freestyle ele vai construir a ideia pra chegar naquele resultado que ele já tinha maquinado antes. Essa forma deixa mais confortável, porque como ele já sabe como vai ser o final, fica
fica muito mais fácil ele encaixar a terminação correta no meio da rima, pra não ter nenhuma surpresa quando chegar lá no final. Mas por outro lado é mais difícil porque precisa organizar coisas na mente que vão ser ditas no futuro enquanto você tá criando algo do zero no presente. A dificuldade aqui tá muito mais em não usar suporte e manter o freestyle limpo sem vício de linguagem com uma boa punch do que no formato em si do que você tá pensando. E a última, mas não menos importante, é o real freestyle, que é simplesmente o que o Lil V, o Magrão, o Dudu parecem fazer. Um freestyle não é o mesmo. Simplesmente uma folha em branco. E quando eu digo que é o que parece ser mais difícil de todos, não é em rimar, e sim em mandar bem desse jeito. Mandar qualquer coisa que vem na mente é fácil, quem tá começando também faz assim. Agora, fazer dessa também forma, não, mesmo assim, faz de outro jeito. Se encaixar, aí já é outros 500. Paradas vão surgindo e ele vai mandando, por exemplo, eu falei pra ele como eu faço, tá ligado? Por exemplo, quando eu vou mandar um round de ataque, sei lá, às vezes eu visualizo alguma coisa ali no grito, algum grito que você ou Alva mandou ali, eu visualizo alguma coisa pra começar, ou alguma coisa na plateia, ou alguma coisa no mano, pra eu ir mandando em cima daquilo. Aí quando o mano responde e manda o ataque dele, o que é que eu faço? Eu vou frisando os ataques do mano e fico aqui, ó. Ele falou isso, a resposta é essa. Ele falou isso, a resposta é essa. Tudo já vou gravando na mente, depois vou construindo e vou mandando. O Magrão, eu sinto que ele vai só rimando. É isso mesmo. Tá ligado? Muito louco, Porque ele né? só vai rimando. Eu já vou explicar, é diferente. É diferente. Com certeza, esse não é o jeito que vai levar um MC mais longe no sentido de título. Se você pegar os nomes que eu citei, depende a também. maioria é muito mais reconhecida pelo freestyle foda que tem e por momentos épicos do que por ser o papa título. É até complicado colocar o Dudu nessa caixa porque é um exemplo diferente nesse sentido, se pá daria um vídeo até só sobre ele. Mas via de regra, essa forma diz muito mais sobre o propósito do MC, do porquê que ele tá fazendo, se ele tá ali pra ganhar, se ele tá ali por causa da premiação, ou se ele quer só se expressar, fazer o dele e fé, do que sobre dificuldade. Lembrando que as formas que eu falei não são exatas, como se cada um rimasse só de um jeito. Muitas vezes o cara pode variar entre as próprias três e até mesmo ter outro tipo de linha de raciocínio que eu não conheço na mesma batalha. Mas pegando a carreira em si, o cara vai ter uma predominância maior de uma dessas formas. Por mais que seja uma parcela pequena, é muito da hora que o público reconheça o que é um bom freestyle, a parte do que é ser um bom MC de batalha, que vai entregar punch atrás de punch. São duas coisas que andam juntas, mas não necessariamente são a mesma coisa. Tipo, é sobre isso, eu acho, a discussão, tá ligado? E muita gente que faz o freestyle feijão com arroz aí a vida inteira, tem 6 anos fazendo feijão com arroz. Acha que, mano, faz um freestyle melhor que o do Lil V, mano. Desculpa, gente. O freestyle do Lil V é um freestyle pra ele, mano. Não é um freestyle pra ganhar batalha. Eu sou meu próprio público-alvo. Mano, o freestyle dele é pra ele, mano. Ele não faz freestyle pra ganhar batalha. Ele faz freestyle pra argumentar o que ele acha que tem que argumentar. Esse é um tema que é um bagulho meio complexo de tentar transformar em palavra, porque cada um é cada um e talvez alguém discorde 100% desse vídeo, mas se você que tá assistindo rima, você vai conseguir entender um pouco melhor. Já quem é só público e não rima, esse pá vai ser bom pra ter uma noção de como que é treta fazer essa parada que você vê toda semana. Muitas vezes o pessoal que nunca vê o underground, que só vê o corte do corte, esquece o quão discrepante é o alto nível de quem disputa as maiores competições do Brasil em relação a uma pessoa normal rimando, que seria um jogador amador fazendo uma comparação com o futebol. Aí foi um exemplo bom, hein? Um vídeo sobre o real freestyle, que é só uma nomenclatura, não é uma questão de um ser bom e o outro ser ruim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Já achei que tinha mais coisa. Vou voltar ao normal aqui no canal agora. Porque assim, e é nóis. tem uma diferença, pra mim, tem uma diferença, são mínimos detalhes, do maluco o maluco que é freestyleiro mesmo, o freestyle livre, o cara que gosta de rimar com os amigos do freestyle de batalha. Tem uma diferença. O freestyle de batalha, eu falando por mim, tem uma certa limitação, tem um certo padrão. Entendi. Tá ligado? Porque fica muito dentro do assunto do que o outro joga, tá ligado? Você acaba produzindo, lógico, você produz as suas ideias assim como o mano produz, só que é aquilo. Você não precisa também obrigatoriamente a criar só as suas ideias, porque o mano também tá distribuindo ideias. Você só vai lá, distorce a dele, desconstrói a dele, coloca em outro contexto. Agora um freestyle livre, mano, e também na forma que é construída, a forma que é feita, as levadas e tudo mais, mano. É detalhes, tá ligado? Que eu realmente tenho dificuldade pra explicar. Eu concordo e discordo um pouco com o grafite. Vídeo da hora, parabéns aí, ZK. Gostei, acho que é um bom ponto a ser levantado. Tem algumas discordâncias do menino ZK, mas é assim que é bom, né, mano? Se eu concordasse com tudo, seria chato. Cara, esse assunto ele é muito complexo, porque o que acontece? A gente tem que entender primeiro o conceito de batalha, entender o que seria o freestyle, tá ligado? E o principal que eu preciso que vocês entendam aqui é que o Lil V, o Magrão e o Dudu não tem nada a ver um com o outro. Tipo, nada. Ah, mas todos fazem freestyle? Não tem nada a ver um com o outro. Vocês vão entender o porquê que não tem nada a ver um com o outro. Mas vamos começar pela ordem, né, do vídeo do ZK. Em algum momento ali foi dito para umas pessoas que seria mais difícil fazer isso. Cara, é mais difícil você ganhar a batalha fazendo isso. É exatamente o que o ZK falou.
Mas não é mais difícil fazer. É muito mais fácil você fazer freestyle do que você batalhar. É muito mais fácil. Tipo assim, claro, o cara que só está habituado a batalhar, quando ele pega pra fazer freestyle, ele sente uma dificuldade. E o cara que só faz freestyle, quando ele vai batalhar, também sente uma dificuldade. Por isso que o legal é você fazer os dois, né? E como que você faz os dois? Cara, se envolvendo em diversos tipos de competições diferentes. Rima no estilo FMS, vai em batalha de tema. A batalha de tema, por exemplo, é o melhor jeito de você fazer freestyle. Ah, mas você tá rimando o tema, você não tá livre. Claro que você tá livre. Porque você não tem que se preocupar em atacar o outro. O que nicha um pouco o lance do freestyle não é o assunto que você tá rimando. E sim o lance de que você tem que atacar o adversário. É isso que pega. O que fode na diferenciação de batalha com freestyle é o conceito da batalha. Que você tem que atacar o adversário. Então quando você ataca o adversário, você fica preso ao adversário e os assuntos que vierem. Mas o freestyle, ele tá ali, ele tá como se fosse a tangente dos assuntos que vierem. Então não tem essa, tipo, se eu tenho que rimar num assunto, então não é freestyle mais. É freestyle sim, ainda é. Porque o freestyle ele vai ser justamente sobre você estar improvisando com as coisas que vierem na sua cabeça. Só que se o cara fala corvo, macaco e sofá, essas três coisas vão vir na sua cabeça do mesmo jeito que se ele não falasse, outras coisas iriam vir. Então tudo isso é freestyle. O que diferencia o freestyle da batalha é o lance de atacar. Então tinha até um desafio há um tempo atrás que a gente brincava, os MCs falava: você é tão bom em batalha, faz aí 5 minutos sem atacar ninguém. Rima aí 5 minutos sem atacar ninguém. Tinha muita gente que não conseguia. O cara ficava fazendo freestyle, ele: até porque você sabe que eu te mato. Putz, taquei. Até porque você sabe que... Por que você? Que você tá falando de você? Você tá rimando sozinho, você não tem que falar você. Saca? Se o cara tá fazendo um freestyle sem atacar ninguém, ele tem que estar aqui. O improviso tá comigo, ele circunda os meus pensamentos, porque eu tô junto com os meus argumentos. Agora o cara que tá em batalha, ele já vai ficar: porque eu tô fazendo improviso, você sabe que eu vou ter que te matar. Ele já fica nessa noia de se dirigir a alguém, sabe? Essa que é a diferença da batalha de rima pro freestyle. Só que ninguém, nem o Dudu, nem o Lil V, nem o Magrão, nem ninguém rima desse jeito freestyle. Por isso que eu sempre falo, não é desse jeito, é um outro conceito. Ninguém rima sem atacar, todos eles atacam. O que eles fazem muitas vezes é não se prender aos assuntos que estão sendo ditos na batalha. Por exemplo, você vai rimar com o Lil V, sei lá, eu falo pra ele que ele se veste estranho, que ele perde na primeira fase e que ele tem cabelo comprido. Um exemplo, falar essas três coisas pro Lil V. O Lil V, ele vai pegar o primeiro assunto que eu falei, sei lá, em vez dele pegar e responder o veste estranho, primeira fase e cabelo comprido, ele vai pegar e vai assim, ó: não, porque você falou que eu me visto estranho, mas você se veste mais estranho ainda, e o estilo é livre, eu posso me vestir como eu quiser. E aí ele vai ficar falando desse assunto e ele vai embora nesse assunto, e ele vai esquecer do resto. Por isso que geralmente o Lil V tem uma dificuldade em conseguir às vezes ganhar algumas batalhas que os caras mandam muitas punchlines diferentes. Porque ele não foca em todos os assuntos, ele foca em um assunto só. Esse é o tipo de rima do Lil V, esse é o tipo de modo como ele rima. É um modo que funciona pra caralho, sabe pra quê? Pra música. O cara tá no estúdio, ele pega um assunto e aí ele vai destrinchando em cima desse assunto e vai indo embora. Aí ele faz uma música da hora. Numa música você não pode ficar indo em muitos assuntos diferentes, senão a música fica sem pé nem cabeça. Você tem que ter um assunto central do qual você vai destrinchando a partir disso. E é por isso que o Lil V tem uma dificuldade em ganhar a batalha. Porque ele rima muito mais pra música do que pra batalha. Quer dizer que é melhor ou pior? Não, ele tem um estilo mais musical do que um estilo de batalha. Mas não quer dizer que o que ele faz seja mais difícil, nem que seja o real freestyle. Não, ele só não conseguiu ainda pegar a malícia de atacar o adversário com vários assuntos abordados. Ele se prende a um só e faz um freestyle em cima disso. O que pra batalha é péssimo. Pra música é legal. O Magrão é outra parada. O Magrão ele se prende muito mais às terminações do que o assunto em si. Se você prestar atenção como o Magrão rima, ele não é o cara que vai ficar, tipo... Por exemplo, se eu falei sofá, cama e mar, ele vai ficar na noia de rimar sempre a terminação, e não necessariamente sobre o assunto. O assunto vai estar lá, mas, por exemplo, você vai ver o Magrão às vezes... Pegar uma palavra mais difícil, vai, sei lá... Fotógrafo e autógrafo, pronto. Sei lá, alguém falou de fotógrafo pro Magrão. Em vez dele tentar destrinchar ali sobre o assunto de fotografia e esquecer essa terminação, por exemplo, falar: você acha que é foda, mas você é tão feio que me tira o foco, e se eu tirar uma fotografia de você, você vai ser o primeiro cara que vai estragar a foto. Em vez dele, por exemplo, ir pra esse lado, ele vai tentar, por exemplo,
Não sei o que, nananógrafo, porque não sei o que, nananógrafo, até porque não sei o que, isso aqui é um autógrafo, então você vai entender porque eu não sou o seu fotógrafo. Ele vai nessa onda, ele fica muito mais preso às terminações e aos assuntos. Então é um estilo de rima que não necessariamente isso é o real freestyle também. É só um estilo de rima diferente. Ele se prende muito à terminação e não necessariamente à punchline. E isso é um estilo, na verdade, antigo. A grande parte dos MCs rimavam desse jeito. E o Magrão, ele é antigo. Tem 11 anos de batalha. Então, na verdade, o estilo do Magrão é o estilo que a maioria das pessoas antigamente rimava. Por que a gente não vê tanta gente rimando como o Magrão? Porque a grande parte parou. O Magrão, ele é um dos poucos das antigas gerações que sobrou aí e que rima desse estilo. Então, é uma coisa que a gente acha diferente. E o diferente se torna atrativo. Então, na verdade, o estilo do Magrão é um estilo antigo, né? E ele junta isso das terminações iguais com o lance de sair falando as palavras do jeito do qual vem na cabeça dele. Isso é o real freestyle? Não. Porque ele também tá atacando. Ele não tá fazendo um freestyle sem atacar, né? Ele tá atacando. A questão é que ele se prende ao lance das terminações e aí ele vai falando as coisas desse jeito. O que é muito diferente também do que o Dudu faz. E, novamente, eu não tô falando que é ruim o que o Magrão, ou que o Lil Vi, ou que o Dudu faz. Não, só tô falando que são bem diferentes uns dos outros. E eu não vejo similaridade. Porque no final das contas são só estilos diferentes. É totalmente diferente, por exemplo, do Croy e do Apollo. Eu não vejo similaridade. O lance deles falarem tudo que vem na cabeça? Não, não é. O Lil Vi pega um assunto e vai embora nesse assunto. O Magrão prende-se às terminações e brinca sempre em torno das terminações da métrica. Pode ver. O Magrão, ele tem a coisa de, porque ele vai rimando agora desse jeito, até porque, mano, ele faz um improvisado, até porque, mano, ele tem esse conceito, e é por isso, mano, que agora você sai bolado. Ele faz muitas essas coisas assim, ele se prende muito à terminação. Pode perceber, o Magrão, ele é o cara da terminação. Ele é o cara que ele se prende mais à terminação do que ao assunto, tá ligado? E ali, se você parar pra pensar, ele mesmo falou isso ali com o Maurício Meirelles, tá ligado? Ele tá debatendo e ele falou, tipo, é mais importante eu debater do que eu rimar em si. Só que, na verdade, ele faz justamente o contrário. Ele tá no debate, só que ele se prende pra caramba às terminações. Por isso que ele é tão diferente no jeito que ele rima. É um estilo antigo. Conheço muitos MCs da antiga que rimavam desse estilo, tá ligado? Um exemplo pra vocês, o Murica. O Murica, ele era um cara que ele tava muito preso às terminações. Ele ia fazendo um improviso aqui, por isso que ele falava que ele era MC. Você falou que assunto era de free. É uma coisa muito mais assim. Aí o flow é o que vai fazer a diferença, mas é muito se prender à terminação. Tinha um MC também, o Cid, que colava no Ana Rosa. Ele ia rimando o bagulho ali que vinha na cabeça dele, era muito mais preso à terminação. E o assunto às vezes ia ficando de lado. Então é um estilo diferente. E o Dudu, cara, no caso do Dudu, aí o que pega? Ele é o excesso de informações. O Dudu, ele vai falando ali, e eu até falei num vídeo ali no podcast há uns 3 anos atrás, que o Dudu, ele é pique assim, as pessoas que estão rimando, elas vão fazendo tan, 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 tan. O Dudu é tipo, pum, e junta no final. O Dudu, o que acontece? Ele vai falando muitas coisas diferentes, em um excesso de informações, e vai rimando. Ali tem uma junção de técnica, com um pouco também de malícia com as terminações. Então o Dudu, ele vai em terminações que ele sabe que ele tem um domínio maior. E involuntariamente ele consegue encaixar de um jeito que fica parecendo que é um bagulho sinistro. Mas como que você percebe isso? Você percebe ele pelos vídeos de freestyle dele em estúdio, tá ligado? O Dudu, ele vai indo, ele vai rimando, ele vai falando os bagulhos que vem na cabeça dele, mas ele sempre se permanece em terminações do qual ele domina, do qual ele tem um vasto vocabulário. Então o caso do Dudu é justamente uma criatividade muito foda com um vasto vocabulário. Então o Dudu é muito diferente do Magrão, que é muito diferente do Lil Vi. Mas todos esses são real freestyle? Não, são estilos totalmente diferentes. Eu não coloco eles na mesma prateleira. E todos esses têm os seus valores e os seus problemas, né? Se a gente for colocar na balança qual que é a vantagem do Lil Vi, ele se torna extremamente um cara vantajoso para assuntos únicos. Quando cai em um assunto só, ele vai ter uma vantagem absurda, que ele vai conseguir destrinchar um assunto só. Mas normalmente não vai ser um assunto só. E aí esse é o problema pro Lil Vi, que é o porquê ele perde tanta batalha, que ele não responde tudo. O Magrão, a vantagem do estilo do Magrão é que quando ele acerta, dá um impacto maior. Porque ele se prende muito à terminação. Então se ele, a terminação, que é o mais difícil, ele acerta, e o assunto abordado ele acertar também, fica aquela coisa... Por isso que eu sempre falo que o Magrão é 880. Porque ele sempre vai acertar a terminação, pode ver. O Magrão, ele nunca erra a terminação e ele não cede a terminação. Quantas vezes a gente já não viu o Magrão, ele ia fazer uma rima, aí ele faz a terminação, aí ele dá uma
Por que eu esqueci a rima, mas não importa? Aí ele rima. O importante pra ele é fazer a rima. Muito mais do que o assunto, às vezes. Então o Magrão é 880. Quando ele acerta a terminação com o assunto, vai vir uma rima muito foda. Mas quando ele erra a terminação com o assunto, ele perde o tempo do beat. Tá ligado? E o Dudu, aqui é o mais apelão de todos. O estilo dele é um estilo que, como ele gira em torno muito do flow, da variância de flow, ele consegue mascarar os erros dele. Até quando o Dudu erra, até quando o Dudu erra, não parece que ele errou, porque ele consegue esconder isso com o flow dele. Então o estilo do Dudu, na verdade, é um excesso de skills. Ele tem o flow muito bom, a métrica muito boa, a criatividade muito boa e um vocabulário muito vasto. Uma presença de palco. Então ele é um cara que ele compensa, tá ligado? Pô, ele viu que ele vai ficar sem a terminação, aí ele faz uma com flow e depois volta e ele finge que ele não errou e ele vai pra um outro verso, ele constrói de um outro jeito. Então o Dudu, o estilo dele é sempre mascarar os possíveis erros com outras skills de uma forma muito cabulosa. E quando ele acerta, todas essas skills estão potencializadas juntas. Então são estilos muito diferentes um do outro. É mais difícil isso que o Dudu faz? De fato, aí eu concordo. O estilo do Dudu é um estilo muito difícil, não porque é o que ele faz, mas porque é o que ele é. Tá ligado? Ele é um MC difícil de enfrentar. Não é que o estilo dele é difícil, é que ele é um MC complexo. Ele é um MC muito bom, muito fora da curva. Lil V e o Magrão também são muito bons, mas são estilos diferentes, tá ligado? Sobre esse negócio que o ZK falou, tem o formato 1, que é quando o cara pensa nas palavras e ele tem um assunto e ele vai falar o que vier na hora. Na verdade, isso não é o formato 1. Tem um formato antes, que é o formato iniciante, que tá longe também de parecer com freestyle. O formato iniciante, eu vou te falar como é que é o formato iniciante. O cara começou a rimar agora. Você chegou pra ele e falou, moto, fez um ataque falando de moto, um ataque falando de armário, um ataque falando de papagaio. O cara iniciante, ele não consegue pegar as ideias, guardar na cabeça dele e formular as frases na hora. O que ele vai fazer? Na hora que você falou pra ele ali do papagaio, ele vai ficar aqui, papagaio rima com... não sei, papagaio pirata, e ele fica, eu vou falar que ele que é o papagaio, porque ele não para de falar, por isso que eu que sei improvisar, e aí quando ele viu o round já acabou, tipo assim, o cara já falou 1 milhão de coisas a mais, e ele fica, você falou que eu sou o papagaio que não para de falar, mas você que é o outro pássaro que não sabe voar, e aí ele já nem lembra mais o que o cara falou. O iniciante é assim, ele se prende ao assunto e ele fica tentando na cabeça dele construir o assunto. Ele não constrói a frase na hora. Ele tem só... Essa é a diferença. O iniciante, ele guarda o assunto que foi dito pra ele e ele tenta ficar pensando no que ele vai falar, em como ele vai falar a frase inteira. O iniciante. Ele tem a dificuldade de construir a frase ainda. Então, esse jeito tá muito longe do freestyle. O freestyle, o cara que faz freestyle mesmo, ele provavelmente não vai ter suporte nenhum, ele vai ter o assunto sempre ramificado com o anterior, ele vai pegando isso como um ponto para ir para os outros assuntos. O iniciante não, o iniciante ele tá aqui, não, porque eu sei o que, o papagaio, e o bagulho é muito louco, eu faço o improviso, vai cair um raio, ele fica, entendeu? O iniciante ele tem essa dificuldade de construir a frase. Ele pensa em todos os assuntos, mas ele não consegue construir a frase. Então o iniciante é assim. A fase depois do iniciante, quando o MC já começa a sair desse estágio, seria a fase 1 que o ZK falou, que é quando você só guarda os assuntos. Então você guarda os assuntos e você rima. Então o cara falou de papagaio, de sofá e de moto, eu guardei essas 3 palavras na minha cabeça e eu vou improvisar na hora, vou fazer as construções na hora com esses 3 assuntos. Tá ligado? Eu já penso em algo na hora, mas o como eu vou construir a estrofe, o cara que é depois do iniciante, ele não pensou ainda. Ele só sabe que ele vai responder sobre esses 3 assuntos e às vezes ele já pensou na resposta. Mas como vai ser construída a estrutura dos versos, ainda não. Essa é a fase depois do iniciante, que é o MC intermediário. O MC bom, o que ele pensa? Mano, você virou pro cara, na hora que ele falou de papagaio, pro MC que já tá no nível bom, ele já pensou na hora. Na hora, em questão de tipo 2 segundos. Tá, ele falou que eu sou um papagaio porque ele é um babaca. Você que é um papagaio porque fica em ombro de pirata. Na hora já pensou esses 2 versos. É imediato, tá ligado? Aí o cara falou da moto. Você falou que tá na moto nesse instrumental, só que você que bate a bunda no chão porque na moto você não sabe dar grau. Pronto. Já veio na hora. Ele não precisou ficar construindo muito. Ele já tem a estrutura praticamente pronta. O MC bom é assim. Ele consegue já pegar os assuntos e também, na cabeça dele, construir mais ou menos a resposta.
E o MC excepcional, que aí são os poucos, né? A gente tem tipo o Guri, a gente tem ali por exemplo, o Nel, o JP. Além de fazer tudo isso, eles ainda preenchem tudo isso com uma estrofe absurdamente impecável, 100% coesa, com uma presença de palco absurda, com uma entrega muito boa, fazendo um flow e uma métrica diferente. Esse é o excepcional. O excepcional, ele é diferente do bom nas skills. MC bom a gente tem um monte. O melhor do que o bom é o cara que consegue ainda aumentar as skills. É basicamente isso. Essa é a diferença. Ele pega já esse nível de dificuldade absurdo, que é em menos de um segundo você já tem a resposta pro que o cara falou, só que além de tudo isso, ele ainda enfeita, né? Ele põe um flow melhor, uma métrica melhor, uma construção melhor, que é, por exemplo, que o Guri, que o JP, que o Tubarão fazem, né? Enfim, Nel. Esses MCs, eles conseguem fazer isso. Eles têm o que todo mundo tem, só que botam mais skills em cima. E quanto mais skills você colocar, mais difícil. Que é o que o Dudu, de certo ponto, fazia também. Tá ligado? Ele, de certo ponto, fazia também. Ah, mas por que esses MCs que você está falando que não é o real freestyle são os que todo mundo acha que é o real freestyle e chama mais atenção? Porque o jeito que eles rimam é atípico. Não quer dizer que é o real freestyle. Na verdade, é o atípico. Tá ligado? É o atípico. Tudo aquilo que é atípico é atrativo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Abdala. Abdala é real freestyle? Não. Ele só fazia uma voz fina. E foi atrativo. Vou dar mais um exemplo pra vocês. Brenos rimou de uma maneira excepcional por 6 anos. Só quando ele começou a fazer o drop e o flow Detroit, foi reconhecido. Diferente, foi visto. Schuller é o real freestyle? Não, ele é um cara que ele rima de um jeito autodepreciando. Foi reconhecido. E por aí vai. O Grafite, por exemplo, agora ele está sendo reconhecido pelo flow boom bap. Tipo assim, ele sempre rimou desse jeito. A questão é que a gente teve tantos estilos mais clichês e básicos nesses últimos meses, que quando apareceu alguém fazendo o arroz com feijão de uma maneira legal e bonita, todo mundo ficou, ó, diferente, hein? Então, tipo assim, na verdade, aquilo que é diferente se destaca. Não quer dizer que aquilo seja o real freestyle. Dos 3 que foram ditos aí, Lil V, Dudu e Magrão, o Dudu é o único que eu ainda colocaria, se fosse pra dizer que é um real freestyle, daria pra colocar na prateleira. Ele e mais alguns poucos. Talvez o Vic, que é de São Paulo aqui, ele também rima desse estilo, tá ligado? Mas ainda assim, nunca é real freestyle, tá ligado? Onde você vai ver o Dudu, por exemplo, real freestyle? No estúdio. Onde você vai ver o Lil V real freestyle? No estúdio. Magrão, numa roda da Ventus, por exemplo. Enfim. Então você tem que ter essa visão, tá ligado? É diferente. Até falou o Johnny. O Johnny, na verdade, também é muito diferente de tudo isso. O Johnny, ele rima com um estilo muito mais inclinado à gastação, ao deboche e à provocação. Então, o estilo do Johnny, ele não é preso a construções ou métricas, ou flows. Então, o cara falou um bagulho pra ele vai tirar o cara pra bosta, vai zoar o cara. E tá bem longe de ser real freestyle também. É um estilo muito mais de usar o básico do básico pra responder o que o cara falou, provocando e zoando ele. Que é um estilo também muito mais inclinado pro tanque, tá ligado? Tanto é que um cara que se destacou muito no tanque, não necessariamente pelas punches, mas pelo estilo de rimar, era o MZ. Porque no tanque, ele era um monstro da métrica e do flow. Ele fazia flows que hoje a gente acha foda, ele já fazia em 2015. Mas não era o que teve mais destaque. O MZ pra mim era o MC mais pica do tanque. Mas não é o que teve mais destaque. Não é o que foi mais engraçado, ou que teve os melhores fatalities comparado a todos esses outros. O MZ tem fatalities lendários? Tem. Mas se você pegar os outros caras do tanque, tem muito mais quantidade de fatalities que o MZ. Tá ligado? Só que o estilo do MZ era um estilo único. Então, é muito mais sobre a gente entender que os MCs, eles têm estilos únicos, fora do que a maioria tem, mas não necessariamente isso está ligado ao real freestyle, tá ligado? O real freestyle mesmo, se você quer saber real em batalha, ele não existe. Não existe o real freestyle em batalha, tá ligado? Então por isso que o Grafite não tá totalmente errado no que ele falou no fim do vídeo ali, né? O real freestyle tá longe da batalha de rima, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, dentro dos assuntos abordados, do sangue, do que for dito ali pelo adversário, você faz o seu freestyle ali. Aí o jeito como você vai rimar é a sua especificidade, tá ligado? Enfim, mas é isso, cara. E aí, como é que é o título do vídeo? Só pra eu não perder o fio da meada, deixa eu entrar aqui de novo. Casa das Rimas. Disparado o jeito mais difícil de rimar. Cara, só pra concluir, né? Não, esse não é disparado o jeito mais difícil de rimar. Ele é disparado, talvez, o jeito mais difícil de ganhar. Não é o de rimar.
qualquer MC consegue... qualquer MC de nível alto, eu digo, né? Qualquer MC de nível alto consegue fazer freestyles e rimar de formas onde o foco não necessariamente é a punch. Mas aí que tá. O título tem... Se a gente fosse parar pra pensar na dificuldade, a dificuldade é em você cada vez mais diminuir a punchline, o sangue e os assuntos abordados para focar nesses improvisos para ganhar a batalha. Essa é a dificuldade. Fazer isso não é difícil. Tá ligado? O difícil é se ganhar com isso. Tá ligado? Mas é isso. Esse é só meu ponto de vista, não quer dizer que eu sou o senhor da razão. Isso é baseado em todos os anos de batalha que eu tenho. Na minha visão como MC, organizador, jurado e público. Tá ligado? Enfim, mas é isso. Não tem muito mais o que falar não. Vídeo legal, parabéns ao ZK. Gostei do vídeo, deu um debate interessante. E é isso, gente. Comenta o que você acha. Tamo junto, satisfação e é nóis.